Fala, bruxones, tudo bem com você que tá aqui me assistindo, que chega aqui nesse canal maravilhoso? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Caminho da Leoa, tá certo? Aqui é um espaço para você trabalhar seu autoconhecimento, procurar enxergar, né, os mistérios da sua vida e também entender o quanto é importante você ter um propósito, você seguir a sua missão, né? E descobrir assim a sua melhor jornada. E eu tô aqui justamente para trazer, né, uma leitura. Toda semana eu trago uma leitura de tarô, uma leitura oracular, para que você consiga se descobrir mais e entender através de energias, porque mesmo aqui sendo uma energia coletiva, aonde você tem que abraçar as informações que você sentir, não serve, todas as informações não servem para todos, né? Você tem que encaixar melhor aonde serve para você, ou se não, por isso que temos 3 leituras, tá certo? São leituras intuitivas, mas todas as leituras, elas têm algum encaixe, alguma mensagem importante para você que está me assistindo. E se você está aqui, você não chegou aqui à toa. Era para você estar aqui. Tá certo, bruxones? Eu coloco um título, mas fiquem aberto, porque não sou eu que dito as regras. Eu sou apenas uma ponte do conhecimentos e da espiritualidade. Eu sou uma ponte para essas mensagens para vocês. E é isso. E eu, né, eu acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Shelly, eu sou fundadora do Caminho da Leoa. E é um prazer estar aqui com você. Bom, já quero aqui fazer aquele incentivo para você que gosta de leituras oraculares. Já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Também seguir o meu trabalho também no Instagram, no @ocaminhodaleoa, tá certo? E vamos às leituras, bruxones? Vamos às apresentações? Ambas leituras serão feitas com o Witch Tarot, tá certo? Que esse tarô maravilhoso. No final de cada leitura, temos esse oráculo muitíssimo especial, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo de paixão, que é o Feminine Wisdom Oracle. Esse oráculo aqui, ele é maravilhoso. Puro autoconhecimento e para o despertar da nossa intuição. E agora, né, vamos às apresentações das nossas opções aqui, né? Opção número 1, nós temos aqui a bússola com este oráculo que se chama Citadel. É engraçado, gente, que esse oráculo aqui, ele também é um jogo também. Eu tava, inclusive, vendo o guia dele, ele serve como um RPG. Vocês aí que gostam de jogos, ó, é uma boa opção também. Na opção número 2, nós temos aqui o famoso nó de bruxa, tá certo? Nó de bruxa, com este oráculo lindo que se chama Moon Witch. E não menos importante, né? Temos aqui o nosso pêndulo famoso já, né? Inclusive, quem acompanha o Caminho da Leoa no Instagram sabe que eu faço o trabalho de radiestesia radiônica e esse pêndulo aqui, ele é o babadeiro. E temos, então, na opção número 3, este oráculo, que se chama Witch's Wisdom. Tá certo, bruxões? Então, pausem, não racionalizem muito, tá certo? As leituras aqui é para vocês usarem a intuição de vocês, tá certo? Sentiu, teve um sentimento? Se quiser pausar o vídeo para você meditar um pouco antes de você fazer essa escolha, ótimo, fique à vontade, tá certo? Mas não, lembrando, não forcem a encaixar nada e sigam a intuição de vocês. Então, opção 1, bússola, opção número 2, nó de bruxa e opção número 3, pêndulo, tá certo? Vamos embora! Então, bruxona, e você que escolheu a opção número 1, a nossa querida bússola, vai ficar aqui no cantinho para lembrarmos aqui, né, da sua opção. Vamos lá. Gente, esse tarô também, ele é incrível, viu? Babadeiro. Foi um dos primeiros que eu tive também, ele é muito bom. Esse é bem bruxona mesmo,
Traz aquele ar místico, né? Tem uma pegada celta também. As ilustrações dele também são maravilhosas. Bom, vamos entender aqui para quem escolheu a bússola. Qual a orientação que essa pessoa precisa saber, por favor? Vamos lá, bruxones. Qual a orientação para quem está aqui, por favor? Vamos lá. Caramba, que leitura poderosa! Poxa vida, hein? Olha só aqui no fundo do deck, temos um Cavaleiro de Paus. Gente, que leitura é essa, babadeira? Vou deixar aqui, tá? O fundo do deck. Ou não, vou deixar aqui no cantinho, vai, pra não atrapalhar aqui. Vamos lá, bruxones, das apresentações aqui. Então, aqui nós temos quem? A Rainha de Ouros. Temos o nosso Hierofante. Temos também o Imperador. E temos a Rainha de Espadas. E como eu disse, né, fundo do deck aqui nós temos o Cavaleiro de Paus. Gente, que leitura poderosa. Nós temos figuras da corte aqui e temos 2 arcanos maiores. A gente tem o arcano número 5, que é Hierofante, e temos o Imperador aqui também. Mas já começamos a leitura aqui com a Rainha. A gente começa a leitura e finaliza a leitura também com uma Rainha. Então, a gente tem aqui uma mistura de situações que estão puxando mais pro racional, tá certo, bruxones? Eu vejo aqui bruxones que estão num momento de muita abundância, de muita prosperidade, vocês estão vibrando na prosperidade, né? Então, são bruxones que estão buscando um caminho de espiritualidade, né? Inclusive, a espiritualidade tá forte aqui, né? Vibrando por essa sua trajetória, né? Por esse caminho. Se você tá tentando se situar, se descobrir dentro de algum meio espiritual, esse é o momento. Você tá tendo uma guiança aqui, tá? E você tá vibrando muito na prosperidade, né? Então, a gente tem aqui... Temos uma Rainha de Ouros, né? Que eu falo que... Dentro do tarô, gente, o Rei e a Rainha de Ouros parece que... Eles representam como se fosse a plenitude em tudo, né? Onde você tem ali segurança material, você tem saúde física, mental, espiritual, você tem a sua vida também emocional equilibrada. Então, consideram-se ali, né, o rei e a rainha mais prósperas do tarô, né? É onde você sente estabilidade, segurança. Então, eu tô vendo uma pessoa que já tá vibrando nessa energia. Então, já que você tá vibrando nessa energia, aqui é o momento de você voltar seu olhar para a espiritualidade. Para conhecimento também, tá certo, bruxones? Quando a gente fala em hierofante, a gente fala em conhecimento. Autoconhecimento ou conhecimento que vai transformar a sua vida, seu ciclo de vida no momento, sua jornada. Então, eu tô falando com bruxones aqui que provavelmente também estão querendo fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira. Tem bruxones aqui que estão com aquela gana de aprender coisas novas. Foi como eu disse, de repente, nesse novo aprendizado que você tem, desperta aquela aptidão, desbloqueia uma habilidade que você talvez desconhecia. E através disso você começa a mesclar sua vida profissional e de repente virar uma segunda fonte de renda ou até uma transição de carreira também, bruxones. Então, inclusive, a gente tem aqui o Imperador, né? Mostrando para você que você tá passando por movimentos de mudanças que vão te trazer muita estabilidade, que você vai se sentir muito mais segura aí na sua trajetória, né? É importante entender que
que tem que sempre dosar, né? Não pode ser muito rígido com as coisas, se cobrar demais. E principalmente, tá? Eu já falo aqui, quando a gente começa a aprender coisas novas, as pessoas que convivem com a gente, elas talvez estão num movimento, numa frequência um pouco mais baixa, dissonante, e elas podem começar a trabalhar através de falas, de conselhos de segurança, talvez ali, tentar te desviar do seu caminho. Então, por exemplo, se você está ali dentro de um movimento onde você tem uma família que é mais tradicional, pode ser que essas pessoas vão falar assim, não, por que você vai seguir esse caminho profissional? Por que você está estudando essas coisas? Por que você está seguindo esse caminho? Sendo que a gente te ensinou dessa forma, a gente vive dessa forma, e dessa forma traz mais estabilidade, tal, não sei o quê. Ou seja, fazendo você questionar tudo isso que está começando novo para você. Bruxone, já fala aqui para vocês, o imperador para mim, ele mostra muito você centralizar a sua vida. Você ser protagonista da sua vida. Ou seja, você olhar para você mesmo, para sua jornada. Porque por mais que a gente tenha uma base familiar, a gente tem conexões com as pessoas, seja através de amizade, profissional, estudos, a família, todas as nossas conexões, o afetivo, tudo mais, são pessoas que estão na nossa jornada. Mas eu falo para vocês, gente, nada é permanente. Além de você, dentro da sua jornada de vida, nada é permanente. Tudo bem, você vai falar assim, mas eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meus irmãos, tal, não sei o que, minhas irmãs, filho, etc., marido, tudo bom. Gente, por exemplo, filho é uma coisa que é para sempre. Os nossos pais também, familiares, mas você manter conexões ou você limitar conexões é uma escolha sua. A única coisa que a gente tem que valorizar em primeiro lugar é a nossa vida. A gente tem que entender que estamos nessa vida para seguir uma jornada, para atender uma missão, né? Ninguém está encarnado aqui a passeio. Todos nós temos uma missão. Então, tome muito cuidado com as interferências de fora. Porque quem vai viver sua vida é você. Quem vai ter que passar por etapas de conhecimento e viver os amores e desamores, às vezes, né? Momentos de felicidade, de sofrimento, de tristeza, de alegria, de felicidade. É você. Não é essas pessoas que estão conectadas com você. Essas pessoas, elas estão aí perto de você, seguindo a jornada de vida, participando, né? Elas estão atravessando junto com você uma jornada. Mas quem está trilhando esse caminho é você. Então, é preciso você ter cuidado. Tenha cuidado com o que você deixa entrar dentro de você, tá? O imperador, ele vem aqui com um alerta também, né? Fala, olha, você tá num movimento de prosperidade, você tá para descobrir algo novo, desbloquear uma habilidade, de repente seguir um outro caminho e você tá ali preso, abrindo as portas da sua vida, né? O imperador, ele, por mais que ele se relaciona com outras pessoas, ele protege o porto seguro dele, que é a vida dele, né? Ele protege, ele delimita, ele fala, olha, eu te abro até aqui. Daqui para cá é o meu limite, cada um no seu limite, né? Cada um no seu espaço. Então o imperador, ele vem falando isso, que é para você tomar um pouco mais de cuidado. Tem bruxone aqui que talvez tenha uma conexão muito forte com algumas pessoas, principalmente vínculo familiar, e isso, né, de uma maneira negativa pode te atrapalhar. E essa oportunidade aqui que você está tendo de desbloquear uma habilidade, de você ter um novo conhecimento, pode vir a ter alguns problemas, de repente até um desvio de uma coisa que é próspera para você, que faz parte da sua missão de vida. Então aqui inclusive aparece a Rainha de Espadas já com um movimento de, tanto que, a gente tem aqui, a gente tem a Rainha de Espadas e tem o Imperador. Os dois estão sentados no trono e eles estão ali sério. Eles estão olhando, eles estão pensativos, eles estão reflexivos, mas eles estão em defesa.
Então, tipo assim, eu domino o meu território, né? Eu que mando na minha jornada, né? Eu que vivo a minha jornada. Então, as decisões e as consequências das decisões são minhas. A rainha de espadas, ela vem falando, olha, se você tiver que ficar na defesa, se alguém tentar ultrapassar esses limites que você está estabelecendo, você pode muito bem estabelecer a regra, impor respeito. Olha, a partir daqui, a sua opinião fique contigo, né? Você não precisa tratar os outros mal, mas existem maneiras, né? Você fechando um pouco sua vida, né? Eu toda semana nas leituras eu falo, bruxones, controlem a boca. Pensem bem antes de falar as coisas, até para nossa família mesmo, né? As pessoas que a gente quer ainda uma certa validação, né? Às vezes a gente cresce num movimento de validação, de ainda querer validação das pessoas que a gente ama. E tomar cuidado. Realiza o que tem que realizar para depois seguir nesse caminho, né? Aí, ó, o fundo do deck, a gente ainda tem o cavaleiro, né? Cavaleiro de paus que eu deixei aqui. Não menos importante, porque justamente ele vem num movimento seguro. Ele tá partindo de uma trajetória, né? E não deixa de ser um mensageiro, tá? Os cavaleiros, eles também são mensageiros, são pessoas que estão ligadas à comunicação. Então, aqui é como se fossem pessoas que vão aparecer no seu caminho aqui, que vai trazer novas ideias para você, vai trazer aquele ímpeto, aquela vontade, te apresentar para um novo movimento. Então, fique atento às pessoas que estão ao seu entorno. Gente, a vida, ela é uma peneira, né? Os nossos ciclos, eles são peneiras também, né? Eles vão filtrando as pessoas que vão entrando e saindo da nossa vida. Vocês já perceberam isso? Se vocês não perceberam, passa a perceber. É só você começar a mudar o seu comportamento, mudar a sua vida, seu estilo de vida, das decisões que você toma, você começar a conviver com outras pessoas, em outros ambientes. Pode escrever que, com certeza, além de ter gente que vai se incomodar, tem gente que vai se afastar. Porque a vida é assim. A vida é feita de ciclos e na nossa jornada as pessoas elas vêm e vão. Tem gente que vem, deixa algo, vai-se embora. E se trata disso, bruxones, tá? Vamos entender um pouco mais aqui sobre a sua jornada aqui, bruxone. Que eu tô vendo aqui nessa leitura que aqui tem uma jornada de vida forte, viu? Você aí que tá me assistindo, tá num movimento muito bom. Muito bom, bruxone. Só vejo aqui progresso, prosperidade para você. E que assim seja para todos que estão aqui na opção número 1. Vou pegar essa daqui também. Vamos lá. Vamos pegar a 3 aqui, ó. Então, a gente tem aqui, temos o alquimista, o runaway, o corredor, como se fosse o fugitivo, né? E o botânico, né? Ah, esse oráculo aqui, ele é tão bonito. Ele tem algumas interpretações diferentes, né? Então, aqui, bruxones, vamos lá. Vamos colocar em ordem aqui os pensamentos. Mais uma vez, né? Aqui diz que você tá num movimento de muita criação. O alquimista, ele transforma as coisas, né? Você tá num movimento de grande transformação na sua vida. E transformações que não vão só movimentar seu ciclo, vão te mudar também como pessoa. Você tá num momento num caminho de evolução. Aqui até pede, né? Quando se fala em fugir dos problemas e segredos, né? Na verdade, é o que eu falei. É você trabalhar o que você quer, o que você está realizando. Por exemplo, você está estudando, você está conhecendo gente nova, tendo conhecimento novo, agregando conhecimento, se autoconhecendo, tomando decisões de mudanças de vida, né? Que vai impactar na sua jornada. É você silenciar. Aqui diz isso, né? Que você está num movimento de transformação, mas que você precisa interiorizar mais.
Você está num movimento de expansão, de prosperidade. Então, é o certo para uma pessoa sábia. Vamos trabalhar com sabedoria, tá? Quando a gente silencia, as coisas elas acontecem. E aí, conforme vai se transformando a situação, é a hora que você vai mostrar para o mundo. Você entende o que é mostrar para o mundo? É você mostrar para as pessoas, você falar para as pessoas. Não precisa falar tudo o que você faz e tudo que você planeja desde o começo. Até porque o que você está fazendo vai deixar um certo legado para você. Eu não sei que área que você vai trabalhar ou o que você vai fazer, mas isso vai ter uma grande transformação na sua vida. Então, assim, silencie, até para você evitar de problemas, né? Aqui quando eu falo de segredos e você fugindo de problemas, isso quer dizer justamente esse movimento de você silenciar, porque se você começar a contar tudo o que você está fazendo, tudo que você está planejando, tudo que você está aprendendo, você convive com pessoas aí que não tem o mesmo pensamento, que tá com... A pessoa lá vem de outros movimentos, de uma outra criação, tem uma forma muito diferente de pensar, às vezes mais rígida, mais conservadora, e essa pessoa, ela entende o mundo de uma maneira diferente. Eu tô falando com pessoas aqui de diversas gerações, mas são pessoas. Foi como eu disse, cada um vem para esse mundo com uma missão diferente. Você tem uma jornada que é a vida, né? A vida é a nossa jornada e a gente é o que a gente faz dentro dessa jornada, né? O que a gente aprende, como a gente age, como a gente se redime das coisas, né? Como a gente evolui, como a gente lida com as sombras, com a nossa luz, com a nossa sombra. E, bruxones, ninguém vai viver sua vida por você. Então, é isso, sabe? Eu acho que a opinião das pessoas, ter a admiração das pessoas que a gente ama é muito importante. Mas você entender quem é você, quem você quer ser, o que você quer realizar, as suas conquistas, sabe? O que te realiza, o que te torna uma pessoa realizada, plena, isso aí é você que vai fazer, é você que vai viver, não é o outro, tá certo? E não adianta, tem pessoas que são mais rígidas. E aí é isso, aí que você tem que silenciar mesmo. Né, gente? É isso. Eu entendo que tá passando por certas situações, gente. Eu entendo super, mas não desanime. Bruxone que tá me escutando aí, não desanime. Você tem muito a realizar. E olha aqui, ó. Deixa eu só tirar as cartas aqui. Porque, gente, essa carta que saiu... Essa carta que saiu, ela simplesmente resume o que eu tô falando até agora. Olha aqui, ó. Fala se esse oráculo não é maravilhoso. Solitude. Então, crie um momento de distanciamento da sociedade, né? Ou seja, o que eu acabei de falar. Você tá num movimento de transição aqui. Você está passando por grandes transformações, então agora é o momento de você centrar em você, centrar nessas grandes mudanças. E a solitude, essa carta da solitude, né? Ela vem me falando que você precisa entrar nesse movimento de você interiorizar mais. Interiorizar, entendeu? É você deixar a sua vida mais reservada para as pessoas. Centre em você. Trabalha a casa interior, faz as grandes mudanças dentro de você. Isso vai se externalizar uma hora. Então, bruxone, procura se associar com pessoas que estão numa frequência legal. Se abre aqui, ó. Se abra para você receber pessoas novas na sua vida, que vão te trazer um novo ponto de vista, que você vai aprender coisas novas. Não tenha medo, tá? A espiritualidade tá com você. Você tá com a chave na mão aqui, ó. Você tá com as chaves do conhecimento, né? De você se autoconhecer, de você mudar o rumo da sua jornada, né? Enriquecer com essa jornada, né? Porque você só tende a crescer aqui. Você aprendendo que você olhar para si mesmo não é egoísmo. Você tem que cuidar primeiro da sua casa interior, tá certo? O seu trabalho pode estar muito bem alinhado com ajudar as pessoas, por exemplo, ajudar as pessoas de alguma forma. O que você tem a oferecer, o que você vai aprender,
vai ajudar também outras pessoas. Mas você precisa primeiro cuidar disso. Fecha a sua casa, se protege, né? Faça essa semente brotar com muita calma também, tá certo? Solitude também pede que você crie momentos de você ficar mais introspectiva, você poder meditar, você poder ter esse momento para você. Os momentos de estudo também. Pode procurar a natureza também. Aqui tá muito propenso para você procurar a natureza, para você ter esse movimento de autoconhecimento aí. Tá bom, bruxones? Olha, muito obrigado pela confiança em primeiro lugar. E a bússola não saiu aqui à toa, tá? Aqui são pessoas que estão no outro norte. São pessoas que estão numa jornada aqui totalmente diferente do que tá vivendo agora. E se lança para isso, tá, bruxone? Não tenha medo, vá com coragem, vá com tudo, porque você é muito próspero. E esse caminho aqui chegou porque você tá pronto. Tá, gente? Não existe, assim, na minha visão, não existe nada por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Elas têm um momento certo para acontecer. A gente tem que estar num movimento de expansão, de conhecimento, aonde a gente vai entender as lições que a vida está trazendo pra gente. A gente vai conseguir enxergar o que a espiritualidade quer mandar pra gente, que o universo está mandando pra gente, né? Mas você tem que estar num movimento de abertura para isso. E se essa mensagem chegou para você, você tá pronto. Você tá pronta, você tá pronto. Vamos, bruxone, vamos, movimente, tá bom? Então é isso, bruxones, vocês que estão aqui, muito obrigado. Se vocês gostaram dessas leituras, toda semana tem vídeo novo, tá certo? Então, já se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação, tá? Para as notificações de vídeos novos, para você ficar por dentro aí do que tá saindo, tá certo? Já dizer para você também que eu tenho meu trabalho no Instagram, lá eu falo também sobre espiritualidade, sobre oráculos, também sobre terapias, né? Autoconhecimento, principalmente autoconhecimento, tá? Que o meu papel é ser ponte entre você e a espiritualidade e principalmente, né, despertar sua consciência, tá? Como eu digo aqui, né, o autoconhecimento, ele te transforma, mas o despertar da consciência te liberta. É isso, gente. Já dizer para vocês de novo que é um prazer estar aqui. E também, né, quase que eu esqueço, mas não menos importante, se você gosta de leituras oraculares, eu sou taróloga, também trabalho com outros oráculos, faço leituras particulares, tá certo? Tenho também, é claro que essas leituras particulares, elas são canalizadas com a sua energia, você pode trazer seus temas, suas questões, o que tá te afligindo no momento, se você quer saber direcionamento, às vezes tem algumas escolhas que você pode estar muito na dúvida, então pode me chamar, tá certo? Também faço o trabalho de arcano pessoal, que é como se fosse um mapa astral. Não é mapa astral, tá, gente? Tem gente que tá confundindo mapa astral. Eu não sou astróloga, mas o arcano pessoal, ele trabalha através dos arcanos maiores do tarô, né? Ele vai trazer informações da sua missão de vida, do seu propósito, também traz um direcionamento. Eu coloco algumas informações de astrologia porque os conhecimentos se relacionam. A gente tem arcanos do tarô que são relacionados com os signos dentro da astrologia. E o arcano pessoal também tem um pouco de numerologia. Eu trago também algumas informações de numerologia. Ou seja, não importa qual for o caminho de saber que estamos lidando, todos eles te levam ao autoconhecimento e ao despertar da consciência. Tá certo, bruxones? Então, as informações para tanto para arcano pessoal, quanto para as leituras oraculares, né? Também tem mapa numerológico também, que eu faço também esse trabalho. E também sou terapeuta, trabalho com radiestesia radiônica, que é para trabalhar justamente... só para vocês entenderem, hein? Radiestesia é uma ciência que vem da física mesmo. Ela rastreia energias. Tudo é energia. Então, ela capta energia. E
tudo começa no campo energético, até chegar no campo mental, físico, começa no campo energético. Então a radiestesia, ela faz esse rastreamento e através da radiônica é tratado essas energias no campo energético. Tá certo, bruxones? Então informações na descrição do vídeo. Para qualquer uma das informações, tá certo? É só vocês entrarem no link na bio, na descrição do vídeo que eu estou respondendo. Pode deixar aqui, a bruxona aqui responde para você. Então até a próxima, beijo, tchau, tchau. Fala, bruxona, e você que escolheu a opção número 2 aqui, o nosso nó de bruxa. Vamos começar aqui as leituras para você que está me assistindo. Aliás, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, bruxone. Vamos ver aqui o que te aguarda nessa jornada, bruxone. Não force encaixar nada, tá certo? Não force encaixar nada, mas se você está aqui, é por algum motivo, não é mesmo? Perdão. Opa! Vamos lá. Muito bem, bruxones. Vamos lá. Vou deixar o fundo do deck aqui. Bom, vamos às apresentações. Temos aqui um 8 de espadas. Temos também um 5 de copas. Temos aqui um arcano maior, que é o Hierofante. E temos também aqui um Ás de espadas. Nosso fundo do deck aqui nós temos um Rei de copas. Nossa figura da corte aqui, representando o pessoal que tá aqui comigo. Bom, vamos lá, bruxones. A sua leitura aqui tá mais pendendo pro racional, mas aqui me traz muito uma informação de equilíbrio de forças, né, entre razão e emoção, tá? A gente já começa aqui a leitura, ó, com 8 de espadas. Aqui tá me mostrando que você, bruxona, que tá aqui nessa opção, provavelmente você tá passando por algum momento mais desafiador no seu ciclo, tá? Dentro da sua jornada de vida, você deve estar dentro de um ciclo aqui, um pouco mais desafiador. Mas vamos lá, né? Me mostra também que você é uma pessoa que provavelmente está assim porque você teve algumas revelações de situações aí que foram surpresas para você, que te deixaram muito decepcionada, né? Ah, essa carta aqui, gente, por mais que ela pode ser um pouco mais desafiadora, eu acho ela tão bonita. Olha essa sereia que bonita. Mas essa sereia tá decepcionada, ela tá muito desgostosa, ela tá triste, tá muito magoada. Então eu tô falando com bruxones aqui que estão passando por um desequilíbrio emocional. São situações também, bruxones, que aqui eu posso até falar da questão do Hierofante estar aqui, né? E o Hierofante, além dele ser o educador do tarô, né? Ele tem direto conhecimento espiritual e ele tem contato direto com a espiritualidade, né? Ele também representa também o seu guia, a sua mentoria espiritual. Então, aqui para mim é como se a espiritualidade olhasse para você e falasse assim, olha, você talvez, né, tô falando com alguns bruxones aqui especificamente, né? Alguns bruxones podem ter entrado em alguma discussão ou causado algum desentendimento, algum desencontro de informação aí, aonde acabou causando uma... Não vou falar um caos, né? Como que é a palavra? Deixa eu encontrar a palavra aqui.
Talvez sem querer querendo você acabou desencontrando algumas informações ou causou algum desencontro de informações onde pessoas podem ter se desentendido. Desencontro de informação é muito perigoso, né? Porque cada pessoa interpreta as coisas, vê a vida de um jeito e, consequentemente, interpreta as coisas de uma maneira. E você pode ter sido mal compreendida. Ou, né, também, pô, tô falando, ó, eu tô sentindo aqui que eu tô falando com bruxones que gosta de colocar um foguinho na lenha aí. Se você é esse bruxone, toma cuidado, porque isso se voltou contra você. Se não se voltou, ainda vai se voltar. Então, é aquela coisa, né, gente? Tem gente que não acredita na lei do retorno. Eu acredito na lei natural das coisas. A lei natural das coisas você faz, tem consequência o que você faz. Simples assim. Eu falo simples assim porque quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Entender que vai ter tudo que tem uma ação tem uma reação, né? Isso aí na física mesmo já diz, né? Tudo que tem uma ação tem uma reação. E aqui vem a reação. Algumas pessoas aqui estão encurraladas ou foram encurraladas já. Pode ser que seu nome tá rolando num grupo aí de pessoas. Não sei se isso tem a ver com relação de trabalho. Se for, gente, toma muito cuidado. Tem bruxones aqui especificamente que pode estar passando também por um momento de injustiça, né? Que o nome rolou ali no meio de alguma situação. Eu tô sentindo que de qualquer forma teve um mal entendido aqui. Seja você caindo na boca de gente ali, como uma pessoa que tomou uma atitude errada, fez uma ação que acabou comprometendo um grupo de pessoas, ou uma situação que prejudicou pessoas, né? E também pode se encaixar também isso na vida amorosa, na vida social também. Aqui eu vejo dentro das suas conexões. É como se você agora estivesse se sentindo presa numa situação que você mesmo se colocou, né? Então é uma palavra torta, é um comentário que você pode ter feito para uma pessoa, que isso foi encaminhado de maneira errada, criou-se um ruído de informação. E aí agora você está colhendo esses, infelizmente, né? Ou felizmente, vou falar felizmente por quê, bruxones? Porque aqui eu não tô para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Aqui é um espaço de autoconhecimento. E você entender suas sombras é importante. Quando você se depara com as suas sombras, você aprende que você pode evoluir, que você pode melhorar, que o que você errou, você pode consertar. Tem coisas que não se consertam, tá? Por exemplo, tem conexões com pessoas, por exemplo, que tem gente que não perdoa fácil. Então, você pode se redimir pedindo perdão para essa pessoa, por exemplo, e aí você resolve um problema com ela. A partir do momento que você pediu perdão sinceramente, você se desculpou por alguma coisa que você fez, que você reconhece que foi errado, você está resolvendo o seu problema com essa pessoa. Isso karmicamente falando, né? Vou falar espiritualmente, você está resolvendo o problema com alguém. Agora, essa pessoa te perdoar, deixar para trás, né? Ou simplesmente perdoar e cada um seguir seu caminho numa boa, assim, ó, tudo bem, a gente não precisa ter mais relação, já desculpei, mas fica na sua, fico na minha. Isso é uma decisão do outro. A gente não controla o que o outro sente e pensa sobre a gente. Mas você escolhe como que você vai, como você vai se expressar diante disso, né? Então, bruxone, aqui, o que eu penso, sabe? Que é muito importante você parar para refletir o que aconteceu, as consequências do que aconteceu. Se você foi vítima dessa situação, ou se você causou essa confusão, desmanche isso. Tenha coragem. Tenha coragem, assuma os erros, ou encare as pessoas e seja direta. Se for no caso de uma situação que você foi injustiçado, tenha sabedoria, tá? Aqui pede para a espiritualidade uma sabedoria para você. Pede orientação, acende uma vela branca ali para o seu anjo da guarda, para os seus mentores, para os seus guias, né? Não sei quais suas crenças,
Mas essa espiritualidade pede proteção para você em primeiro lugar e pede coragem para você enfrentar essa situação. Seja se você causou, seja se você está envolvido inocentemente, entendeu? É uma forma injusta, né? É encarar os fatos, encarar quem tem que encarar, mas já leva assim, já leva na questão da seguinte forma: pode-se dissolver conexões a partir disso, ou já estão, né? Porque a partir do momento que tem alguma coisa, né? Mas não deixe de esclarecer as coisas, porque dentro da linha kármica ali, o importante, pelo menos na sua jornada, né? É você reconhecer os seus erros, beleza? Se o outro perdoa, se o outro aceita ou não, já é uma escolha dele. O importante é que você fez a sua parte, você fez o que é o certo. E aqui, né, o As de Espadas, ele vem justamente me falando isso. Corte o mal pela raiz. E você vai ter uma situação ali que você vai precisar encarar os fatos. Você vai precisar encarar essas pessoas, encarar essa situação. E aqui me mostra que você tem a espiritualidade trabalhando a seu favor, entendeu, Bruxone? Deixa eu até acertar a câmera aqui, que acho que deu uma entortadinha aqui. Mas se trata disso. Então, Bruxones, os ases, né, eles falam de situações que propiciam aqui uma mudança de chave, uma mudança de comunicação, vai ter alguma mudança aqui, tá certo, Bruxone? É importante você entender, reconhecer seus erros e também você procurar buscar a justiça. Quando eu falo buscar a justiça, né, eu já tenho até a espiritualidade aqui. Eu tenho o Hierofante como uma figura mais madura, né? De repente você buscar também um conselho de uma pessoa mais madura. Mas, sobretudo, né, aqui já te falo, né, vai ter um momento que você vai precisar falar sobre isso, resolver isso. E eu tenho aqui, ó, o Rei de Copas, tá? O Rei de Copas o fundo de deck, é sempre a mensagem da minha espiritualidade para vocês, né? Então, aqui, o Rei de Copas, ele pede para que você tenha equilíbrio, né? Aqui fala também sobre autorresponsabilidade. E não é você engolir o choro. É você assumir uma postura mais madura, mais racional e falar, não, tudo bem, eu errei, eu vou enfrentar essa situação e resolver o que precisa ser resolvido. Ou se você é o Bruxone da outra opção, né, que seria a pessoa que foi injustiçada, aqui pede novamente, tenha equilíbrio e enfrente as situações. Quem usou seu nome em vão, andou difamando você, resolva isso, né? Foi o que eu falei, na linha kármica você resolve o problema com o outro. Se ele não resolveu com você, isso já é um encargo dele com a linha kármica dele. Isso aí já não tem a ver contigo. Tá certo, Bruxones? Bom, vamos lá. Vamos entender aqui mais essa situação. Vamos entender mais essa situação, Bruxones, aqui da opção número 2. Olha, Bruxones, eu só vejo a evolução, viu, a partir disso. É tão importante a gente aprender também com os nossos erros e aprender com as situações que acontecem com a gente, né? Porque dentro dessa injustiça que foi acometida a você aí, com certeza é uma forma de cortar a relação também, gente. Melhor coisa, né? A vida fazer um filtro aí, né? Das pessoas que a gente precisa cortar da nossa vida, né? Um livramento. Vamos lá, Bruxones. Aqui, ó, eu tenho... Eu tenho a lua ficando minguante, eu tenho você se movimentando, né? Você se sentindo motivada a mudar as coisas, né? Você florescendo a partir dessa situação. E aqui acontecendo um eclipse, né? Ou seja, você mudando de direcionamento, né? Então, aqui é hora de você se interiorizar, refletir sobre essa situação para mudar. Também tenho você aqui, ó, tendo uma inspiração para você de fato mudar essa situação na sua vida, né? Se movimentar
E aqui, quando a gente tem um eclipse, né? O eclipse, ele é como se fosse um start, um reset, né? Não é o start, é um reset. É como se parasse tudo e você tivesse que resolver. Não, agora eu tenho que resolver essa situação. E aqui fala, né? Tá tudo certo você mudar de direcionamento. Ou seja, a partir disso, bruxones, a partir dessa resolução aí, vai mudar muita coisa. Você pode se desvincular dessas conexões. Tem conexões que, inclusive, eu vejo para bruxones aqui que tem situações que são até bom esse distanciamento. Quando você se distanciar dessas pessoas ou dessa pessoa, você vai conseguir respirar um pouco melhor, vai tirar um peso das costas e vai entender o quanto foi importante você passar por esse corte, passar por essa situação, porque, gente, independente das pessoas que eu falei na primeira situação, que são as que causaram uma situação, um desaboro aí, e as pessoas que estão sendo injustiçadas, que estão passando por uma situação dessa, né, de grupo e tudo mais, indiferente de tudo isso, vocês estão aprendendo. E nós estamos nessa vida, nessa trajetória, nessa jornada de vida para evolução. Então, é aprendizado. De qualquer forma, o bruxone que está me assistindo aqui está aprendendo coisas. E na nossa jornada, pessoas entram e saem da nossa vida, tá certo? É assim que funciona. A gente está aqui para evoluir. E isso, bruxones, vai trazer muita evolução para você que está me assistindo. Não se sinta mal, né? Foi o que eu falei, se você causou uma situação, você tá arrependido, resolva. Tenha coragem, encare a situação, resolva. Se você tá passando por uma injustiça, vai lá e resolva também. De qualquer forma, cortes serão feitos, bruxones. E esses cortes vão ser bons para você trilhar um outro caminho. Tá certo, bruxones? Vamos fechar aqui essa leitura. Bruxones, a gente tá na vida para jogo mesmo, a gente tá aqui para viver, a gente tá para errar, para acertar. A gente também aprende muito, muito, muito com as atitudes dos outros, né? Com os erros dos outros. A gente aprende muito, 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 muito. Observando, né, o que o outro faz, né? Olha aqui o que saiu para vocês, ó. Saiu a carta suporte. Olha que lindo. Então, é encorajamento, você dar assistência, apoio, oferecer apoio, né, pro outro, né? Aqui é como se fosse uma rede de apoio. Então, bruxone, ó, quem é para fazer parte da sua vida, vai fazer parte. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente tá num movimento de relação com algumas pessoas um certo tempo e a gente acha que isso é para a vida toda, e às vezes não é. São conexões que fizeram um papel muito importante num ciclo da nossa vida. Mas os ciclos de vida, eles não são permanentes, né? Os ciclos, eles mudam, é nascimento, é um ciclo que nasce, a gente vive e ele se encerra. Então, a gente passa por vários ciclos, né? Você não é a mesma pessoa de uns meses atrás, de uns anos atrás. Então, a gente está em transformação, nós estamos em constante transformação. Até quem acha que não está em transformação, está em transformação. Vai de você permitir esse movimento de ciclo, aceitar as transformações, essas mudanças e deixar a coisa fluir naturalmente, ou vai de você ser rígido, resistente e querer permanecer no mesmo ciclo, no mesmo movimento. A síndrome como é que é? Da Maria Gabriela, a gente esqueci. Eu esqueci total. É Gabriela Cravo e Canela, né? Que ela fala que eu nasci assim, eu vivi assim, eu não sei o que lá. Então, tipo assim, a gente tem que aprender que a gente tem que mudar. A gente tem que evoluir como pessoa, tá certo? Vou deixar até essa carta aqui de destaque, ó. Pra você entender que as mudanças precisam ser feitas. Precisa evoluir, tá certo, puxones? Bom, o que eu posso dizer pra você é que é isso. A vida é essa e a gente tem que viver a vida, tem que acertar, tem que errar, tem que evoluir, tá certo? Se trata disso, bruxones. Então,
Já quero agradecer você que está aqui participando dessa leitura. Se você gostou dessa leitura, você quer acompanhar mais leituras, quer receber mais leituras como essa, sua energia ressoou com a minha, então eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Também peço para que você acompanhe, né, o meu trabalho dentro do Instagram, que é o @ocaminho da leoa. Lá eu passo várias informações também sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, tem oráculos, tem também outras coisas que eu trago também. E dizer para você que gosta de leituras oraculares como essa, você quer ter uma leitura particular, canalizada com a sua energia, eu também realizo. Também faço o trabalho do arcano pessoal. O arcano pessoal, ele é um trabalho voltado para autoconhecimento total. Da mesma forma que o mapa astral está dentro da astrologia, o arcano pessoal está dentro dos saberes aqui oraculares, né? Do saber do tarô. Então, o tarô ele tem figuras arquetípicas e ele vai te ajudar na sua jornada de vida, né? Então, dentro do arcano pessoal, você tem sua missão de vida, seu propósito, coisas que te auxiliam na sua jornada, melhorias, despertar de habilidades. E dentro do arcano pessoal eu também trago algumas informações dentro do seu mapa astral, né? Que seriam informações são primordiais, né? São essenciais para você entender sua personalidade, algumas coisas se estão ressoando ou dissonando da sua missão de vida. E também tem um pouquinho também que eu trago de numerologia, que são números também que tem a ver com chave, né? Todas essas informações, elas vão falar da sua jornada de vida, do seu propósito de vida, né? Da sua missão, tá certo, puxones? Então, seja para leitores particulares, arcano pessoal, e eu também faço terapia com radiestesia radiônica, tá? Radiestesia, ela é uma ciência, tá dentro da física. Ela capta energia, tudo é energia, somos energia. Então, a radiestesia, ela capta essas energias, é feita uma análise, então nós entendemos o que pode estar reverberando para o seu campo mental, para o seu campo físico, tá certo, bruxones? Radiestesia trabalha energia, é a análise energética, tudo começa no energético. Para chegar no seu campo mental, no seu campo físico, isso já começou no campo energético. Então, com a radiestesia, nós conseguimos detectar isso. Tá certo, bruxones? E a radiônica é o tratamento energético. A partir do momento que a gente faz a análise na radiestesia, a gente trata com a radiônica. Então, eu faço esse tipo de trabalho e será um prazer te atender. Todos esses trabalhos que eu citei estão dentro da descrição desse vídeo. Tem um link, é só me chamar que eu respondo para vocês, tá certo? Então é isso, bruxones. Agradeço a presença de vocês. Que seja uma jornada incrível para você e que essas informações tenham te ajudado e que eu tenha sido contribuição para a sua jornada no momento, tá certo? Beijinhos, tchau, tchau. Fala, bruxões, vocês que escolheram a opção número 3, o pêndulo. Vamos lá entender aqui o que carrega para a sua jornada de vida no momento, o que você está vivendo nessa jornada, o que eu tenho para te passar aqui. Vamos lá entender o seu momento, bruxone. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos, olha, gente. Essa carta saiu em todas as leituras, gente, não tem pra ninguém. Tem carta aqui que saiu em todas as leituras. Vamos lá, bruxone, vamos entender aqui sua jornada, então. A gente já começa com o 6 de copas. Temos aqui também um 4 de ouros.
Temos o Hierofante. O Hierofante saiu nas 3 leituras e na segunda ela tá nessa mesma posição, hein, bruxões? Temos um Pajem de Copas. Uma Pajem de Copas. E no fundo do deck, né, que já é a minha espiritualidade falando contigo, a gente tem aqui um 8 de ouros. Vamos lá, bruxones. Aqui a gente tem, né, um equilíbrio, né, mas trabalhando... A gente tem aqui um equilíbrio entre o quê, né? Entre o nosso campo físico, material e o nosso campo emocional, né? Eu tô falando aqui com bruxones que estão vivendo um momento um pouco nostálgico. Tô falando com bruxones que podem estar olhando muito pro passado, vivendo muitas lembranças, tá num momento mais reflexivo. Tem bruxones que estão até pensando, nossa, mas eu era tão feliz antes, eu tive uma vivência assim, assim, assado. São bruxones que estão muito conectados com o passado aqui. E eu já trago um alerta, né? Porque quando a gente fala aqui no 4 de ouros, né? Do lado dessa carta, né? Que essa aqui é o nosso centro da leitura, né? Aqui tá dizendo que você tá muito centrado no passado e isso pode gerar um apego e te tirar do agora, do presente, né? Então é muito importante, bruxone, você entender que a gente tem que olhar para o passado e respeitar a nossa jornada, respeitar a nossa história. Mas é apenas isso. Lembrar das coisas boas, trazer aprendizados, coisas boas que ficaram, né? Coisas que você aprendeu, coisas que não foram muito boas, mas que fizeram você evoluir, que você aprendeu. Mas não criar um apego, né? Aqui eu tô vendo pessoas que estão presas num modo muito conservador, inclusive, né? Aquelas falas conservadoras, né? Ah, no meu tempo era melhor. Era melhor para quem? Porque se a gente for pensar assim em sociedade, em questão de evolução, né? Das pessoas, delas poderem ser quem elas são, viver a vida que elas querem, serem felizes à sua própria moda, o que acontecia antigamente não era bom. Inclusive para as mulheres que estão me assistindo, quando você usa a fala que no meu tempo era melhor, tem certeza? Vou dar um parêntese aqui. Você sabia que até o final da década de 70, aqui no Brasil, existia a lei da honra? Um homem podia ser violento com a sua esposa ou com a sua noiva, né? Enfim, se fosse casada, né, perante a lei, ele podia ser violento com essa esposa, ele podia fazer todo tipo de terrorismo que você for imaginar, e se ele matasse né, você não podia usar essa expressão, né, mas enfim, se ele resolvesse desviver a sua companheira, a lei protegia, porque ele usava a lei da honra. Isso eu tô falando no final da década de 70. Pensa quantas mulheres que sofreram, que desviveram em vão. E isso me fala, quando você fala, antigamente era melhor, realmente era? Pessoas que têm uma vivência que elas são quem elas são, hoje elas podem viver com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de paz, ser elas mesmas. E antigamente não, viviam fugindo, viviam se escondendo. Isso era bom para quem? Então, quando a gente fala, antigamente era melhor, antigamente era assim, isso é um apego com o passado. Um passado que teve suas coisas boas e teve suas coisas ruins. A gente tem que sempre procurar olhar para frente. Então, o Hierofante, ele não saiu à toa aqui, ele saiu na mesma posição da leitura 2. Então, aqui eu vejo pessoas eu vejo a espiritualidade vindo diretamente conversar com você. Fala, olha, eu tô aqui para te alertar. Você está numa jornada de vida, agora é o momento de viver. Você está vivendo agora. Sai desse apego do passado. Quando você fica preso no passado, você começa a criar uma situação que vai te deprimindo. Porque você está em busca de uma coisa que já foi. A vida é ir para frente. A vida é viver o agora. Agora você está vivo, agora você está vivendo.
né? Agora você pode tomar decisões que vão mudar a sua vida. Baseada num passado também que te trouxe experiência de vida até aqui? Sim. Isso é o lado positivo de olhar para o passado. Agora, quando você olha para o passado com apego, isso é perigoso. Você se desconecta do presente e você não trabalha o presente para você ter um futuro melhor. Você para de viver, você vai viver baseado no passado. Então, já digo aqui, bruxones, se você está apegado com o passado de alguma maneira, você precisa sair dessa sintonia, tá bom? Se eu tô falando com bruxones que já estão em talvez um estágio aí de depressão, alguma coisa, né? Com alguma questão de desequilíbrio mental, por favor, se cuidem, tá? Procurem ajuda, façam o tratamento de vocês. Tudo tem tratamento, gente. Tudo tem como você tratar. A gente tem a medicina já avançada, temos também as terapias holísticas, né, integrativas, complementares, que vão auxiliar nesse tratamento, né? O terapeuta holístico, que nem eu faço o trabalho, por exemplo, de tarot terapêutico, ele complementa a medicina tradicional e também a medicina dentro do trato mental também, né? Então é você cuidar de tudo. O holístico ele vai cuidar do energético, ele vai cuidar do espiritual também, se você tem também o trato espiritual. Então, o ser humano ele não é uma coisa só, ele é um conjunto de coisas. Então, aqui eu peço para bruxones procurarem a espiritualidade de vocês, a guiança de vocês e pedir esse auxílio. Porque às vezes tem pessoas que entram num vício de olhar para trás e começam a ficar melancólicas e ficam presas, viram uma prisão. Então, aqui a espiritualidade vem para te auxiliar. Então, peça ajuda, né? Faça suas preces, né? Acione seu anjo da guarda, sua mentoria, né? Quem te guia para te ajudar a você sair desse vício do passado, desse apego do passado, porque isso está atrapalhando os seus caminhos, certo, bruxones? E isso é perigoso. E eu tenho aqui o Pajem de Copas, né? Mostrando para mim que tem pessoas no seu caminho que podem te ajudar, tá? Então, procure sua rede de apoio, procure espiritualidade. Eu tenho duas figuras aqui que são importantes. É a espiritualidade cuidando de você no outro plano. E aqui no plano terreno, né, onde a gente está nessa dimensão, são pessoas que vão te acolher, né? Eu não sei quem é essa pessoa, mas tem uma pessoa que vai te acolher, que vai te ajudar nesse processo, que vai ser compreensiva com você. Mas de uma maneira gentil, de uma maneira doce, né? Uma pessoa que vai te encorajar a sair dessa situação, né? E aqui, né, o fundo do deck, a minha espiritualidade vem trazendo o 8 de ouros, né? Me dizendo que você vai precisar se esforçar para você sair disso, sabe? Se esforça para você quebrar esse vínculo com o passado, esse vício, e olhar para frente, olhar para sua vida e para você com mais respeito. Porque quem você é agora é fruto das suas escolhas de vida, né? E assim, não é motivo para você ficar deprimido, para você ficar deprimida, para você querer desistir de tudo. Não, bruxones, ao contrário. A vida tá aqui hoje, você tá aqui, você ainda tá nesse plano porque você tem o que cumprir, você tem uma jornada a viver, você tem uma missão de vida a cumprir. Então, tudo dá para se resolver. O importante, sabe, bruxones, em primeiro lugar, é você se autoconhecer, tá? Eu sempre falo aqui no Caminho da Leoa. O autoconhecimento te transforma. O despertar da consciência te liberta. Então, a partir do momento que você começa um caminho de autoconhecimento, como eu disse, né, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando do seu espiritual, do seu energético, você vai se transformando. E a partir desse movimento, você vai detectar situações, por exemplo, trabalhar suas sombras, você vai entender coisas que você precisa se libertar, e a partir desse movimento, você se transforma. E quando você desperta a sua consciência, você se liberta desse passado, né, desse vício que você criou com o passado. Então, autoconhecimento é o princípio de tudo, tá bom? Quem é você hoje? O que você quer realizar? Quais sonhos você ainda quer realizar?
Você sente que você tem uma missão, você tem propósitos? Cria propósitos, metas, que aí, ó, você vai começar a se empenhar com coisas que valem a pena. Você vai começar a direcionar a sua atenção, a sua energia e o seu tempo para coisas que realmente vão fazer você seguir numa jornada mais próspera. Enfim, se trata disso, bruxones. Vamos entender aqui um pouco mais, que eu posso trazer aqui para vocês. Vamos lá. E ó, tô falando de energia, ó, que caiu aqui, ó. Você escolheu o pêndulo. O pêndulo, ele é a ferramenta da radiestesia radiônica, né? É justamente para captar energias. Eu tô falando com bruxones aqui que precisa mudar a frequência energética, tá? A radiestesia radiônica é justamente o trabalho energético para detectar isso, né? Detectar aí as energias como estão. Vamos lá. Já temos aqui verão. Aqui é como se fosse um ritual é um juramento, né, de alto amor, né? Ó. Então, vamos lá, bruxões. O que a gente tem aqui? Esse oráculo, ele é pagão, né? E ele é bem voltado para... Como eu sou bruxa natural, né, também, né? Minha filosofia de vida é bruxaria natural. Ou seja, bruxa é uma mulher sábia, é uma mulher que busca a si, busca o conhecimento, os mistérios da vida, né, do universo, e trabalha os elementos da natureza para a alquimia, né? Essa alquimia dos elementos vão propiciar mudanças na vida, né? Seja no corpo físico, mental, energético, espiritual. Então, aqui a gente tem cartas que falam sobre situações relacionadas. Então, a gente tem o verão, né? Que é para você buscar o seu brilho interior, tá certo? Brilho interior agora, brilho agora, presente, se voltar para o presente. E a gente tem aqui também o ethos. Aqui é como se fosse uma oração, sabe o Ho'oponopono? Afirmações positivas. Aqui é como se fosse uma sequência de situações, né? E aqui a gente tem Solheim. Solheim é o nosso sabá, né? Que é considerado, inclusive, o ano novo das bruxas. E aqui ele simboliza a morte. Mas a morte o quê? De ciclos. Se Solheim é o ano novo das bruxas, de alguns pagãos, por exemplo, a gente tem aqui o quê? Aceitar o encerramento de ciclos. Então, aqui pede para que você se permita brilhar, olhar para si, trazer o melhor de si. E, com isso, através de práticas e afirmações positivas, Ho'oponopono, é você olhar para você, fazer o exercício do espelho, por exemplo, você se olhar com respeito, você se admirar e dizer, não, olha, eu tenho muito o que viver, eu quero realizar esse sonho, eu quero fazer isso, eu sou boa nisso, eu vou, a partir de agora, eu vou fazer isso, isso e isso. E com isso eu vejo que encerramento dessa situação. Então, autoconhecimento aqui está permeando sua leitura. Você se aperfeiçoando, você se esforçando para você sair dessa situação. E aqui o método, né? É você passar a olhar para você agora, estar no presente, voltar o olhar para você. Então, o verão, ele simboliza aqui, ó, esse girassol aqui é você. É você resgatando aquele brilho dentro de você. Quem sou eu? Parte por essa pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero realizar aqui? Eu sou feliz? A partir dessas perguntas, você vai começando a buscar as respostas para essas perguntas, né? E a partir daí você vai trabalhando. Tem muitos vídeos, inclusive no YouTube, que trazem afirmações positivas, que são... tem gente que faz as 108 repetições. As afirmações positivas, elas são essenciais para a gente começar a mudar a frequência energética, fazer um PNL mesmo, né? Uma reprogramação mental. Você vai reprogramar a sua mente.
E com isso você vai conseguir quebrar, você vai quebrar, encerrar todo esse vínculo vicioso com o passado, que tá te aprisionando, tá certo, bruxões? Então, vamos aqui agora encerrar sua leitura, você que tá me assistindo. Esse oráculo aqui, gente, ele é incrível. Ele fala de grande expansão de consciência, né? Esse que eu vou tirar aqui agora para vocês. E as mensagens deles são para despertar a sua intuição mesmo. Vamos ver o que tem aqui para os bruxões dessa opção. Gente, é muito importante a gente respeitar a nossa história, né? E a gente entender principalmente que a gente é quem a gente é hoje porque a gente viveu muita coisa, né? A gente aprendeu, às vezes a gente não vive tudo, mas a gente aprende observando, sabia, bruxões? Tem muitos aprendizados que vêm a partir de observação. Olha aqui, ó. Então, essa carta que saiu é para fechar lindamente sua leitura. Inclusive, no fundo do deck é o que saiu aqui, ó. Transformação, mudanças radicais, virada de chave interna, né? Mas, olha o que saiu aqui para vocês. Consistência, né? Você repetir padrões. Você vai transformar esses padrões, vai sair desse movimento de repetição negativa e você criar. Lembra que eu falei de frequências, de vocês mudar a frequência de vocês através de mentalizações positivas, afirmações positivas, você mudar os seus hábitos diários de alimentação, exercício físico, exercícios mentais, criar situações onde você esteja em ambientes assim que te trazem mais paz, mais reconexão. Vou deixar aqui que não tá aparecendo a carta inteira, né? Agora ela tá. Tá. Então, bruxones, que tem a consistência aqui, ó. Por isso que essas cartas estão uma do lado da outra, né? O 8 de ouros, ele fala de consistência, né? Ele fala de você todo dia praticar. Por quê? Porque você vai se vigiando, você vai fazendo essas afirmações, vai fazendo a sua terapia, cuidando da sua mente, cuidando do seu corpo, começando a mudar. No dia a dia, basta um passo para você começar a mudar. Então, aqui me fala o que você tem que fazer quando surgir esses pensamentos. Quando você começar a querer entrar de novo em pensamentos passados, nesse movimento de olhar para o passado e ficar melancólico, você vai reprogramar a sua mente aqui, ó. Você vai fazer as repetições, depois você vai vir aqui, vai ser consistente. Você vai insistir em quebrar esses pensamentos, você vai trazer outros pensamentos. E isso vai ser um exercício diário, um exercício de aperfeiçoamento, até você quebrar essa corrente viciosa e você poder, ó, evoluir, você poder crescer, você poder viver o seu presente. Tá certo, bruxones? É isso, essa é a mensagem que eu posso trazer aqui para você que está me assistindo. Que você tenha uma jornada maravilhosa, tá? Se você tem uma espiritualidade muito forte que te protege, que tá te acompanhando na sua missão. Acesse a espiritualidade, tá certo, bruxones? Se cuidem. E eu tô muito feliz de estar aqui, de poder ser a ponte dessas mensagens para você que tá me assistindo, tá bom? Então, ó, muita gratidão. Já dizer para você que se sua energia ressoa com a minha, você quer receber mais mensagens como essa, então se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Também acompanhe meu trabalho também no Instagram, no @caminho da leoa. Lá eu trago informações sobre autoconhecimento, despertar da consciência, pegar na sua mão e te auxiliar mesmo, tá certo, bruxones? Cada um tem sua missão, né? Descubra a sua. A minha, com certeza, eu tô seguindo. E eu me sinto muito lisonjeada, muito honrada de estar falando com você aqui que está me assistindo. Porque eu me sinto feliz de poder passar as mensagens para as pessoas, porque elas estão aqui para evoluir, vocês estão aqui para evoluir, para ser felizes também, para agarrar a prosperidade que pertence a vocês. Tá certo, bruxones? E
Já digo para você também que gosta de leituras como essa, se você quer ter uma leitura particular, canalizada com a sua energia, tá certo? Eu também realizo essas leituras. Faço também o trabalho de arcano pessoal. O arcano pessoal, ele é como se fosse dentro da astrologia o mapa astral. Ele é um e-book, né? O arcano pessoal é um e-book criado para você, trazendo o quê? As informações a partir do seu nome, da sua data de nascimento. Eu vou trazer informações sobre seu caminho de vida, sua jornada, sua missão, seu propósito, né? Habilidades que você pode despertar, por exemplo, coisas que você talvez não conheça sobre você. Então, através dos arcanos maiores do tarô, né, que trazem as figuras arquetípicas, você vai entender quem é você na sua jornada, quem você pode ser, desbloquear, né, essas habilidades para você continuar realizando, né, a sua missão, né? E dentro do arcano pessoal também trago um pouco de astrologia, algumas informações que condizem o quê? Com a sua personalidade e estão atrelada também à sua missão de vida. E também trago um pouco de numerologia, que também vai trazer essa correspondência, tá certo? Tanto de personalidade quanto de missão de vida, tá certo? E também trabalho com terapias através de radiestesia radiônica. A radiestesia ela é uma ciência, está dentro da física, então ela capta energias. A radiestesia é a análise energética, porque tudo começa no energético, tá certo, bruxones? Nós somos energia e tudo começa no campo energético. A partir desse movimento do campo energético, se você trata ou não, se você muda ou não sua frequência, aquilo vai reverberando nos outros corpos, até chegar no seu campo mental, no seu campo físico. E através da radiônica, nós conseguimos tratar o que foi analisado na radiestesia. Então, é uma terapia onde a gente consegue trabalhar suas energias e mudar a sua jornada, tá certo? Te ajudar também no seu autoconhecimento, mas fazer os tratamentos que são necessários. Para vocês terem uma ideia, a gente carrega energia de ancestralidade, de outras vivências, tá certo? Mas tudo é energético. Todo o tratamento é feito energeticamente, tá certo? Então, se te interessa a leitura particular, arcano pessoal, também faço um mapa numerológico também. E o trabalho com a terapia de radiestesia radiônica, que inclusive, ó, tá aqui um instrumento de trabalho, que é o pêndulo. É só você entrar na descrição do vídeo, tem um link de acesso e sou eu mesma que falo contigo. Tá certo, bruxones? Então, mais uma vez, muito obrigada. Que a sua jornada seja incrível e que você, bruxone, entenda que você é uma pessoa próspera, que você tá aqui para evoluir e ser feliz. Tá certo? Um beijo para vocês, bruxones. Tchau, tchau e até a próxima.